Caiu aqui. Caiu não. Na verdade, a gente não estava conseguindo entrar. Vou chamar nossa convidada. Vamos falar sobre neurociência e o desenvolvimento do bebê. Bem-vindas de volta. Deixe sua pergunta aí. Tem alguma pergunta para fazer? Agora vai, hein? Meu tudo Olá, corte. olá, Agora tudo bem? foi! Como é que você Eu está, tô bem. gente? Deixa eu Coisa chegar pra lá, porque boa. agora pra eu aparecer. Pronto. Isso aí, tá linda. Obrigada. Olha eu de rosa. Muito chique. Rosa bom, né? Eu gosto. Tô treinando aqui essas cores coloridas, porque combina comigo. Mariana Paz disse que combina cores fortes. Minhas cores da. Isso aí, arrasou. Só que eu sei, fica bem, mas eu ainda tô me acostumando. Tá se adaptando ao rosa, né? Tô. Então, De menina não, né? Enfim, mas a gente tem que adotar algumas cores, né? Que a gente vai abandonando na vida. é verdade. E isso também tem a ver com aprendizado, Tem a né? ver também com o aprendizado? Então, tava falando aqui com as mamães que para mim foi muito transformador quando eu encontrei essa ciência, quando eu descobri que existia um estudo, descobri que existia. E aí hoje agora eu já sei que tudo tem uma ciência, né? Para tudo tem um aprendizado. Você quer aprender fazer um envelope, você acha lá um tutorial. Como fazer um É envelope. verdade? Ah, qual o melhor papel para fazer um envelope? Qual não sei o que para fazer isso, né? Sempre tem. Agora sim, meninas, viu? E aí, quando eu Bora lá. encontrei a neurociência, eu fui estudar neurociência por um outro motivo, uma questão pessoal. E aí, quando eu cheguei Uhum. lá num curso que eu fiz, eu falei, uma formação de coach que eu fiz. E aí eu falei, peraí, isso aí é o que eu faço lá no trabalho. É assim que as crianças. Eu comecei a fazer a conexão do aprendizado e aí eu fui vendo, os bebês, é por isso que os bebês sentem isso, é por isso que a repetição causa isso. E aí fez todo sentido para mim. Foi quando eu falei, eu preciso estudar mais isso, eu preciso entender mais disso. E até hoje ainda quero aprender mais, eu quero saber mais. E aí eu trouxe Todo aqui dia. alguém que sabe mais. Alguém que sabe mais sobre isso. E aí, o que você tem a dizer, Irlânia? O que você me diz disso? Da questão do bebê, desde o bebezinho. Porque as pessoas às vezes pensam assim, o bebê, ele é... Ah, ele não tá sabendo de nada. Tem que ser tudo de qualquer Será? jeito. Vamos deixar levar, é só um bebezinho. Esse bebê é o quê? Ele é um ser e ele está pronto para aprender. O que você me diz o que a neurociência fala disso? Você que pode falar muito bem disso. Gente, eu nem apresentei, né? Você já é de casa. Ilana Ribeiro, se apresenta e já pode falar com a gente. Então, meu nome é Irmânia Ribeiro, sou psicanalista, sou coaching, trabalho aí com famílias, que é a minha paixão, e foi por causa da família que eu vim para essa área, mas a gente pensar sobre bebê é muito interessante, né? Porque vamos pensar nesse ano de 2020, né? Quantas mudanças, um ano que todos nós estamos aprendendo muito juntos, né? Tudo junto. Nunca tivemos uma condição de isolamento social tão grande e tal. E aí a gente está vivendo aí, vivendo, estudando, entendendo qual é esse fenômeno que está acontecendo. Só que quando a gente pensa num bebê, se a gente pensasse num ano de 2020, por exemplo, sem epidemia, a gente ia pensar assim: 2020, a gente faz todo aquele cronograma que a gente vai fazer, vai emagrecer, vai mudar a rotina, vai comprar uma casa nova, vai aquela coisa que a gente faz no começo do ano. Vou ter mais amigos, vou dar mais valor, enfim, essa coisa toda que a gente faz todos os anos. E aí, às vezes, a gente, dia 5 de janeiro, a gente já esqueceu aquilo, né? A gente já largou para lá, já abandonou. E um ano pra gente é um ano, mais um ano. Eu vou viver mais esse ano. E quando a gente pensa no bebê, não é assim. O bebê, um mês para ele, é como se fosse
5, 10 anos nossos, porque tudo é novo. Então, o nosso cérebro, ele faz algo que é muito importante até para o papai e para a mamãe aí, para a criança, a questão do sono, né, que a Josi fala muito bem. Mas quando eu durmo, o meu cérebro, ele libera um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele é o reparador de todo o nosso sistema. E o que que esse hormônio faz? Ele tira da nossa memória aquilo que não vai ter uso, aquilo que já tem uma... Por exemplo, eu estou olhando aqui para o telefone e tem um relógio ali. Eu estou vendo que é 9h25, mas que diferença isso faz? Quando eu for dormir, o meu cérebro vai fazer assim, 9h25 já tem registrado, vou jogar fora. Isso, eu vou jogar fora. Quantas vezes ela bebeu água, eu vou jogar fora. Tudo isso ela vai jogar fora, porque já tem esse armazenamento dentro de mim. Agora, para um bebê, não. O bebê, tudo o cérebro ele precisa armazenar. Porém, o bebê não vai lembrar. Porque, embora ele viva a partir daquilo ali, as nossas memórias, elas só consolidam com 4 anos de idade, quando o nosso sistema límbico está pronto. Que é essa área das emoções, onde tem as amígdalas, que é a área do impulso e tal. E aí o bebê, mas ele tá ali. E sabe aquela coisa como adulto, né, que a gente faz e a gente não sabe o que faz? Que a gente aprendeu lá, quando a memória não estava consolidada, a gente não consegue lembrar nessa camada da consciência, mas no inconsciente está lá. Eu tenho frações de memória, fragmentação de memória, porém ela está aqui, porque teve um registro. Então, quando a gente pensa num bebê, a gente pensa assim, o que que eu estou trazendo para que haja um registro para essa criança, para ela se comportar na vida? Pensando que tudo ela está aprendendo, tudo ela está tendo um contato, porque tudo para ela é novo. Então, tudo vai para o inconsciente. Tudo está ali, naquela grande camada, né, de informação que chegou. Então, se tem tudo novo, ele reparou. Então, não é e meio que vamos assim, juntos aí. é Fala. meio que assim, eu tenho um celular, eu acho que é muito parecido. Nosso celular é muito, muito cerebral, né? Um celular com memória enorme. Quando tá cheia de memória, eu apago, mas sempre tem uma memória que fica lá escondidinha. Porque eu lembro que a gente, meus filhos sabem disso, né? Aí fala, mãe, mas você já apagou? Aí eu já apaguei. Quando olha, tá lá, que apagou. Só que não apagou tudo, mãe. Olha aqui. Aí tem um registro geral lá dentro, assim, uma coisa maior. Geral. Tá aqui dentro ainda, ó. Tá aqui aqueles vídeos antigos. Você não tava apagado. Ai, salvou meus vídeos. Tipo assim, tem uma memóriazinha ainda lá no fundo. Né? E eu acho que isso vem muito de... Fica guardado. Nem tudo se apaga. Fica guardado. Né? Fica guardado e pensando nisso, né? 1 mês para uma criança. 1 ano para uma criança. É uma vida inteira. É uma vida inteira, tá tudo lá. Se você gritou. Ah, aconteceu um episódio interessante. Vou contar uma história, pode? Então, minha irmã mora em casa, né? Eu moro em apartamento. Vou contar essa história que é interessante. Minha irmã tem um bebezinho agora de 9 meses. No mês passado, minha irmã pediu para eu ir para lá ficar com ele, que ela ia resolver a vida. E aí, minha irmã saiu. Quando ela chegou, tinha um gato na porta, assim. Minha irmã tem pavor a qualquer bicho. Qualquer bicho na vida ela tem pavor. Só que esse gato estava com ferimento no rosto e tudo mais. Ok. Aí ela expulsou o gato, eu expulsei o gato, porque ela tem medo de bicho, e aí a gente entrou em casa e tudo não sei o quê. Ok. Meu sobrinho estava comigo, e aí eu coloquei ele no chão e a gente estava brincando, eu fui na cozinha, enchi a chuquinha dele, quando eu voltei, o gato em cima do sofá. Eu fiquei pensando assim, caramba, se minha irmã estivesse aqui, minha irmã ia morrer, um gato. Peguei a criança, porque como eu falei, o bicho estava com ferimento aqui. Peguei a criança, peguei a vassoura e tentei expulsar o bendito do gato. E aí foi engraçado que quando eu olhei o gato, eu falei, sai daqui! Aí meu sobrinho fez assim, ah! Eu falei, não, não é que você vem comigo, não traumatiza. Não traumatiza, tá tudo bem, é porque eu pensei na sua mãe. E fui expulsar o gato. É engraçado isso, né? Mas o que que acontece, né? Se eu tivesse feito um estardalhaço e não protegido a criança, ele ia ficar com essa memória de um grito e de um pavor. E talvez registrasse na memória dele, por resto da vida, E até o trauma associar o do gato, gato. né? Associar o gato. Porque fica, né? Ele olhou, por que que ela gritou? Aí ele fez assim, ele estava segurando
no rec dela, ele fez assim, ah! Eu falei, não é contigo não, vem comigo que eu vou te proteger, criança mal, vou expulsar esse gato. E aí, o que que acontece? Aí não soltei mais a criança, porque o bicho estava com ferimento, eu fiquei com medo e tudo mais. Mas assim, o que que acontece, né? Naquele momento, eu não tenho medo de bicho nenhum. Mas aquele momento, pensar na minha irmã com medo do gato, e a criança, e o bicho com ferimento, e sei lá que infecção. E eu olhei o bicho, eu não acredito, fiquei com raiva, né? Peguei ele e protegi a criança. Porque se você, naquele momento, a Jane colocou aí, tinha psicanalista e assim, já pensou no trauma, né? Desse jeito. Mas o que que acontece? Eu falei assim, se minha irmã tá aqui e minha irmã grita e abandona a criança, porque a gente é assim, né? A gente sobe na barata, sobe na mesa, entra ali no armário, esquece que tem uma criança ali para proteger. E a criança fica assim, ó, tipo uma esponjinha, sugando tudo, acolhendo tudo. Pronto, o trauma tá feito. Porque ele aprendeu que quando ele vê o gato, ele tem que O correr trauma do do gato. gato. Porque Toda eu vez ele vai ensinei fugir do gato. desse jeito. Mas isso é uma experiência do gato. Mas às vezes, por exemplo, a criança não come nada. Não, não come. Por quê? O que você come? Ah, eu só como batata e arroz, feijão, isso que eu dou para criança. Eu falei, então como é que a criança vai comer algo que você não traz para casa e não bota para criança comer? Porque Ela nós só vai somos comer o que ela seres. experimentar. E inclusive, quando experimentar, ela tem que experimentar com a pessoa dizendo assim, reforçando que aquilo é bom. Até Uhum. no brincar, sabia? Já fiz experiências com Sim. brinquedo. Às vezes a gente oferece um brinquedo que a criança ainda não conhece, que vai dar trabalho, tá acostumado só a brincar com um brinquedinho. Aí você oferece um brinquedo. Quando o bebê não tem muito foco, que a gente trabalha na rotina para trazer foco, assim, porque desde bebezinho já dá para o bebê sentar. A gente sempre faz um questionário e eu pergunto: quanto tempo o bebê fica sozinho no tapetinho? Aí a mãe, a maioria, quando tá muito caótico o cenário, diz assim, nem 5 minutos. E aí, assim, a gente precisa trabalhar isso, o brincar sozinho e tal. Mas para ele brincar sozinho, para a gente chegar nesse nível do brincar sozinho, primeiro a gente tem que fazer ele gostar de brincar. Ele tem interesse pela brincadeira. E acho que uma das coisas que a neurociência fala, Jean Piaget diz, que é toda a motivação, né? Os aprendizados, eles acontecem Uhum. por motivação. Se ele não está interessado naquela motivação, se aquele contexto para o aprendizado não foi interessante, por exemplo, o sono, eu falo do ambiente de sono também. Se ele vai para aquele quarto, a mãe já vai nervosa, não vai dormir, vai demorar, eu tenho que jantar, eu tenho que isso. Ele percebe que a mãe tá nervosa, ele também já tá cansado, porque a mãe já tá o dia inteiro, ele já tá estressado, só vai para aquele quarto já cansado, tá tudo muito estranho. E assim, ó, aquilo que a mãe era lá fora, o jeito que ela brincava com ele lá, o amor que tava lá, aquela energia que tava lá fora, não é a mesma lá de dentro. E o que ele faz? Esse quarto, esse lugar aqui é perigoso, né? A criança já pensa. Outra Uhum. coisa, vai pro berço, tá dormindo. Não tem experiência nenhuma de contato com o berço. Aí é que ele pensa, peraí, eu falo sempre para as mães, para onde que seu filho vai de olhos... Para onde que a gente vai de olhos vendados? Né? Tem dois lugares que a gente vai com os olhos vendados. Um é se alguém vai fazer uma surpresa pra gente, né? Um cenário maravilhoso. Mas, de qualquer forma, põe a mão nos seus olhos e te leva para um lugar tenso. Por mais que a gente Já te goste de deixa insegura, surpresa, né? por mais que a gente goste de surpresa, fica tenso. Porque assim, ai, o que será? É um contexto de ansiedade, não é? A surpresa. Sim. E o segundo caso é o. Vou falar, hein? Para onde vai de olhos fechados? Cativeiro. Então, assim, dois lugares que você vai de olhos vendados. E às vezes o bebê só vai pro berço dele de olhos vendados. Ele só vai depois que ele dorme. Ele nunca experienciou nada. Claro, quando ele acordar no berço, ele vai chorar. Ele não entende que, socorro, que lugar é esse? Quem me trouxe pra E eu cá? gosto. Ele vai ser. E ainda Desculpa. tem outra, olha só, outro aprendizado. Alguém chegou correndo e pegou ele do berço. Realmente é muito perigoso esse lugar. Alguém me salvou daqui. Tá entendendo como que as coisas funcionam? Porque a criança ela não entende Funciona. palavras, né? Isso, Mas ela vê ela vê tudo tudo. e a conexão dela é assim, a criança ela faz coerência, cognição. É a questão da coerência. O que eu vejo, o que ele faz e o que ele fala junto.
O que ele fala, você passa energia quando você fala, e o que você faz, você está mostrando que é aquilo que você está falando. Né? A criança não vai entender suas palavras, não adianta você falar. A fala vai embora. E ela entende a energia que está saindo de você. Né? Então, isso é forte. Aí lá no brincar, né? Aí para a criança sentar, para ficar os 5 minutos, mais de 5 minutos brincando, ela tem que primeiro gostar desse brinquedo. Então, às vezes a gente vai oferecer um brinquedo, a criança nem nunca brincou. Por exemplo, uma criança de 1 ano, de 11 meses que já senta, mas nunca encaixou um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, por exemplo. Nunca encaixou, nunca prestou atenção numa imagem e na possibilidade de encaixar para fazer um cenário. E aí, quando você mostra a primeira vez, aquilo não significa nada. Ela vai pegar, vai botar na boca, vai jogar fora. Mas se você traz a criança e começa a trazer para o encantamento, olha que tem aqui um elefante, olha a cabecinha do elefante, olha aqui, vamos juntar. Ih, como ficou bonito. E você vai falando e você vai dando, você vai construindo com aquilo que ele já tem de memória. A galinha, um quebra-cabeça da galinha pintadinha, né? Ele vai olhar, vai morder e não vai falar nada, vai falar cocó. Ele não sabe o que é para encaixar. Mas você senta lá, olha aqui a cocó, olha a galinha, canta a musiquinha da galinha. Aí encaixa, olha, cadê? Agora tá aqui, 2. Ih, juntou. Olha que bonito, agora eu vou juntar mais esse. Agora eu vou colocar esse aqui. Olha como ficou bonito. Aí mostra de novo. Aí canta de novo. Aí mostra o que tem na imagem. E aí, no outro dia você faz de novo. No outro dia faz de novo. Tudo isso que eu falei aqui, igual a mãe lá do quarto, né? A mãe no quarto. Todo dia entra no quarto, põe o bebê no berço, que é a dica que eu dou para as mães. Faz ritual do sono, fala que tem um método para fazer o bebê dormir. Método é o que você faz para o bebê dormir. Você pega, dá mamar, ele dorme. Você nina, ele dorme. Isso é o método. O método, cada um tem o seu. O ritual é a preparação para o bebê ir para o quarto. Tem que levar ele para o quarto, para o ritual, sem ele estar extremamente cansado, para que ele consiga viver um pouquinho, um tempinho mínimo lá no quarto, para desacelerar. Então, o que seria esse ritual? Põe no berço. Eu sempre falo, põe ele no berço antes. Ele precisa ter experiência nesse berço, nesse ambiente de sono dele. Põe no berço primeiro. Depois que você colocar no berço, você vai brincar, vai criar memórias, produzir memórias afetivas nesse espaço onde ele vai dormir. Ri com ele, brinca, faz cosquinha, cheira o pé, mostra um livrinho. Pega a naninha que vai deixar lá quando você sair do quarto, né? Um paninho, uma fraldinha. Brinca ali, cria uns minutinhos, 10 minutinhos, cada vez que o bebê for dormir. Já tá valendo. E aí, quando ele manifestar os sinais de sono, que os sinais de sono forem se intensificando, aí sim você parte para o método para adormecer. Então, isso aqui é o que eu faço. Estou falando para você, agora me diz. Transcreva isso aí. O que a neurociência fala desse passo a passo? Por que isso é importante? Como que teoricamente a gente poderia assinar isso aí como sendo um padrão que é bom para o aprendizado? Então, quando a criança, aquele filme Divertidamente fala muito das emoções, né? A criança, ela tem emoções que nós vamos introduzindo essas emoções na vida dela. Inicialmente é a alegria, né? Aí depois vem a tristeza e o medo, as coisas vão sendo inseridas. Ela não nasce com tudo. As memórias, elas vão se consolidando e com isso o sistema límbico é formado, as emoções também vão surgindo. E aí é interessante porque ela vai pegando muito da gente, né? Se a gente faz muito a cara assim, aí ela fica assim. Só que aí as nossas engomáticas, a nossa testa, todas essas áreas estão ligadas com algumas emoções e neurotransmissores que são liberados em nós. Quando a gente faz assim, se você fica muito assim, você está liberando o cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da tensão, das dores. Quando a gente sorri muito, a gente está ativando os engomáticos, a gente está liberando serotonina, dopamina. Isso aí. Quando a gente ativa... Oi? Essa é você? Então, assim, como ela é da repetição, a criança é da repetição. Meu pai fez assim, eu vou fazer assim. Minha mãe riu, eu vou rir. Tipo, é o que ela vê mesmo, é neurônio espelho. Então, o neurônio espelho é aquilo, eu bocejando. Daqui a pouquinho, a Josi tá bocejando, se tem gente aí na live vai bocejar, e daqui a pouquinho começa aquele negócio, né? Tem 10 pessoas na sala, a gente fica naquele vibe de bocejar.
E essa é a maneira mais rápida da gente entender o que o neurônio espelho faz. Mas um bebezinho, ele é neurônio espelho puro. Ele é imitação, fez assim, eu vou fazer, fez. Então, se o pai e a mãe é muito sisudo, né? Fica muito assim, ele vai ficar assim. O que que ele vai sentir quando ele fizer isso? Hormônios do estresse liberados no corpo dele. E aí, se o pai e a mãe é muito risonho, ele vai ficar muito risonho. Por isso que às vezes a gente fala assim, ah, essa criança é muito séria. Eu olho assim, você, mãe, é séria? Quem é séria lá na sua casa? Quem é? Porque tem que saber quem é sério para ver quem a criança está imitando. Porque nesse primeiro momento, a gente está por imitação. Por que que o E Tarzan é aí, Tarzan, né? por que que o Hulk é né? Enfim. E aí a gente tem que lembrar disso quando a gente está quanto cuidador e quanto educador, né? Eu trabalho com musicalização infantil. Aí você dá uma música para a criança, aí eu coloco vários instrumentos, a criança não conhece o instrumento, então ela precisa experimentar os instrumentos. Aí eu trabalho com turma de bebês de 6 meses e tal. Aí a mãe vem e fala: esse aqui é assim, ó, esse é assim, esse é. Aí você fala assim: mãe, você quer brincar com o negócio? Deixa a criança ver como é. Também trabalho com crianças de todas as idades com espectro autista. E aí, cada um espectros leves a severos. E o que que eles fazem? Ele pega o instrumento e ele vai tocar do jeito dele. E aí a pessoa fala assim: não, é para tocar assim. No seu mundo é assim. Mas no mundo dessa criança é desse jeito. E aí a gente teve uma experiência muito bacana com uma bailarina cega, porque era uma apresentação da bailarina cega e queriam que ela dançasse como uma bailarina. E ajeita e puxa o pé da menina, mas a menina nunca enxergou. Quem falou que bailarina tem que ser bailarina que enxerga? Mas aí a gente quer colocar no outro aquela coisa de que tem que ser assim, 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 e a criança perde a capacidade de criação, porque o pai e a mãe é estressado e fica enchendo a criança de informação e não deixa a criança elaborar o que está sendo apresentado para ela. E sobre essa questão de Então, não deixar elaborar, você acha que faz sentido em relação ao sono? Coloca no berço. A criança tá lá, uhum, mexe o pezinho para cá, mexe o pezinho para cá. É uma oportunidade que a criança ganha até que ela se amadureça para adormecer sozinha, né? E sim, quando a gente não dá essa oportunidade, não deixa elaborar, a gente dá uma travada, porque eu falo das conexões neurais, né? A gente uhum. está cortando uma conexão. E acho que isso causa mais estresse na criança, porque à medida que ele está sendo capaz, ele está se fortalecendo. Eu falo com as mães aqui, Rony, que a criança ela é um humano, só que é miniatura, né? E ela vai crescendo. O, Oi? o ECA vai falar, o ECA, né? Aquele códigozinho lá da criança e do adolescente vai dizer que é uma pessoa em desenvolvimento. Isso aí. A criança É uma pessoa é em desenvolvimento. isso. E aí, E aí ele. à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai também adquirindo a capacidade, as capacidades como nós somos capazes, né? Ela não tem todas as capacidades Uhum, ainda. E aí ela só vai poder se tornar capaz se ela tiver a oportunidade de treinar. E aí entra a rotina, isso aí. né? Nessa história. É isso aí. É interessante porque, assim, como eu estava falando, essa questão do meu estresse, né? Que ela aprende que tem que ser rápido, tem que ser rápido. Por que tem que ser rápido? Ela não bate ponto ainda para entrar no trabalho. E aí, quando ela tiver que bater ponto lá na frente, ela está altamente estressada. Nosso cérebro, ele quer economizar energia. Todos os cérebros do mundo é assim, uma bola, né, de 1,5 kg. E ela gasta 30% de toda a nossa energia. O que que ele quer? Economizar energia. Então, se eu aprendi repetir, 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 consolidei o aprendizado, repetir, 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 consolidei o aprendizado, é isso. Repetir, 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 consolidei o aprendizado, é isso. Tanto para adulto quanto para criança. Se eu faço isso, eu quero economizar energia para liberar espaço para aprender outra coisa. Ou não, para ficar na vida igual. É por isso que o bebê E que tem aí, rotina, ele é mais
É por conta disso que quando ele tem rotina, ele é mais apto para os novos aprendizados. O bebê que tem rotina, você apresenta uma comida nova, é mais fácil dele aceitar. Ele rejeita uma vez, você coloca de novo, ele faz assim o gosto, você vai tentando, ele se abre com mais facilidade. O que não tem rotina já está tão estressado, você apresenta a comida nova, ele já joga a comida, já reclama, já chora e não quer nem comer o resto, alguns. Sabe? Então, É assim, ele é verdade. muito mais apto para aprender coisas novas, para se relacionar com pessoas novas. Chega uma pessoa nova, quando ele tem uma rotina, a pessoa nova chega, ele não demora a adaptar, ele adapta mais fácil, não estranha tanto. Quando ele não tem uma rotina estruturada, cada dia de um jeito, como ele está sempre em estresse, em confusão, não sei o que que vem, não sei o que que vem, não sei o que que vem, uma coisa nova, mais uma coisa nova, mais isso, é sempre mais isso. Sabe? Quando ele tá com a rotina organizada, aí uma novidade. Uma novidade. Ele recebe com mais tranquilidade aquilo. É muito bom esse negócio do repetir isso que você É falou. interessante porque, assim, quando a gente pensa em quarto do bebê, para mim é um choque, porque, assim, as mães, elas fazem um quarto pro bebê para elas, para postar no Instagram, no Facebook. Porque o último lugar que a criança Gente, vai desculpa, dormir tá? é A o Ilana quarto é dessa, dele. ela fala, ela tem uma boca grande. E aí, ó, a gente tem que pensar, e quando eu atendo uma grávida, eu falo, ok, você está fazendo esse quarto para quem? Para quem que você está fazendo esse quarto? Né? Porque, assim, é de fundamental importância entender qual é a necessidade, real necessidade do bebê, e entender se aquele quarto é para ele ficar lá. Se a mãe vai sair da rotina dela e vai, nesse primeiro momento, olhar para essa criança quanto um ser que precisa de atenção e construir um padrão de viver. E aí, uma semana para um bebê é aquilo ali, cravou, já está ali, é desse jeito. Então, quanto que eu falo, né, Josi, que o seu trabalho é importante no primeiro momento, talvez assim, na gestação, de você já ir educando o outro para essa nova vida que vai chegar. Na Porque a gente gestação, o precisa. casal, a Ilana tá fazendo um trabalho maravilhoso, depois a gente conta, tá? Com um casal gestante, ela é uma parceira que finalmente eu consegui encontrar para fazer isso, que eu já sabia dessa necessidade há muito tempo, mas a gente tem dificuldade para alinhar, né? O conhecimento e a linguagem. Mas depois a mamãe que está sendo atendida vai contar pra gente como foi a experiência. Mas o que a gente faz com o casal grávido é trazer a consciência e a clareza das necessidades do bebê, né? E antes da necessidade do bebê, antes prepara o casal para viver as experiências, porque não tem tranquilidade. Eu falei hoje com uma mãe, falei um pouquinho antes da live, uma mãe que está procurando uma babá. E aí, como eu já falo com muitas mães há muitos anos, eu já sei como é o caminho, né? Então, essa mãe me disse assim: eu quero uma babá que, a princípio, eu queria que dormisse de segunda a sexta. Porque, pelo menos, até eu voltar a trabalhar. Porque quando eu voltar a trabalhar, aí ele vai estar maiorzinho, eu não vou precisar de alguém que durma. Olha isso. Eu sempre ouvi várias mães falando a mesma coisa. Só que quando volta a trabalhar, é aí que ela vai precisar mesmo de alguém que durma. Só que É assim, verdade. talvez eu não falei isso com ela. Entendeu? Porque ela tá vivendo um momento que na cabeça dela ela não vai precisar. Sabe? Depois de ter experimentado uma pessoa dormindo e quando ela voltar a trabalhar que ela vai ficar mais cansada, ela não vai querer abrir mão disso, entendeu? Então, assim, eu não falei nesse primeiro momento, daqui a pouco a gente vai amadurecer, porque foi o primeiro contato, e daqui a pouquinho eu vou poder falar isso com mais clareza, se ela não estiver me ouvindo agora. Eu vou poder falar isso com mais clareza para ela. Mas eu estou aqui de fora, eu sei o caminho. Eu sei o que vai acontecer, porque o bebê ele vai crescendo, as demandas vão aumentando. O cansaço da mãe também vai sendo diferente, porque enquanto ele é recém-nascido, a mãe hoje precisa, a mãe está estressada já da gestação, ela está cansada do parto, ela está cansada do puerpério, dessa questão hormonal, o estresse do amamentado, da adaptação da amamentação. Um Então, monte de visita. o bebê ainda dorme muito, é preguiçosinho, não interage tanto. Mas daqui a pouco as demandas são outras. Ela já está melhor, ela já está se sentindo mais poderosa, a mulher está voltando, né? A mãe tá dividindo mulher e mãe, porque no início a mulher vai e fica 99% mãe, né? E 1% da mulher.
E a É mulher fica verdade. no modelo mãe, a máscara da mãe, né? Que você fala. A E máscara a da mãe. máscara da mãe, ela toma total. Ela não é uma máscara, é uma fantasia E tem completa. mulheres ali, aí que o filho tem 20 anos e ela ainda não saiu da máscara da mãe. É. Ela nunca mais voltou a ser mulher, nunca mais voltou a ser esposa, ela tá na Mas função aqui na mãe e ali SOS ela não vai tem isso. ficar. Todas as mamães que seguem a Não tem isso, gente, porque a gente todo fala, ei, mundo mais. gata, já deu a hora. Gata, já pode ser mulher de novo, vambora. Isso aí. Mas aí eu tô falando quando lá com 4, 6 meses, a mulher já tá querendo voltar, ela já tá batendo na porta, desesperada. Ei, mãe, me dá um pedaço aí dessa mulher de volta, né? E aí quando essa mulher volta, né? Quando essa mulher volta, já é outra demanda. O bebê já está demandando mais, ele já está. Aí tem os processos de aprendizagem que durante o tempo, que é aquela expectativa que você tem, de seu bebê dormir tantas horas. Espera aí, esse ser está em desenvolvimento. Esse, neurologicamente, ele vai precisar se abastecer, ele vai precisar alimentar. Ele não tem um bebê, não é todo bebê que vai dormir a noite inteira desde que ele faz 4 meses. Ele não vai dormir a noite inteira É logo interessante porque, cedo. assim, tem mulheres, a criança, quando ela está na barriga da mãe, ela também está vivendo um processo de aprendizado. Ela aprende o som que ela escuta, que é o coração da mãe. Ela aprende a conhecer a voz da mãe. Ela aprende a sentir o som da mãe. Por isso que a gente coloca o bebezinho aqui, né? Porque é o som que ele conhece. Por isso que a gente faz. Porque por dentro o coração ele bate com o chiado. Produzindo, né, o Então, som. assim, perfeito. Então, assim, a gente está ali com o bebê e a gente está nessa simbiose. O que que é isso? Uma coisa só. E quando a criança vem, acaba exigindo da gente, quanto mulher, que seja essa simbiose de proteção, que ele escute o mesmo barulho que ele escutava aqui dentro. Só que tem mulheres que não dormem. Então ela tem uma vida louca, assim, que ela passa a noite acordada e tudo mais. E quando o bebê nasce, ele já vem com esse registro biológico. E aí, quando ela está aqui, a criança chega, ela não vai dormir. Claro que a gente vai fazendo uma introdução diferenciada e tudo mais. Mas é muito importante quando eu atendo, como é que é o seu sono? Você está dormindo que horas? Ah, mas o bebê vai nascer, mas eu não durmo, eu passo a noite acordada, só durmo de dia. Falei, seu bebê também vai. Mas isso é bem relativo também, né? A gente sabe que alguns Sim. bebês vão sair fora dessa curva. Mas você vai contar com a sorte? É, vai Né? contar com a Tem sorte. bebê que, tem bebê que sua mãe vai fazer tudo bonitinho, vai dormir cedo e o bebê não tá E nem aí. vai Depois ele vai acordar. ficar vida louca. E tem mãe que É. vai fazer tudo errado, vai dormir, não dorme, tipo mãe que não dorme. E pessoa que fica de vida inteligente na madrugada. E aí, e o bebê vai ser dorminhoco. Então, assim, é muito de cada um, né? Mas a gente também pode fazer a estrutura. A Porque estrutura, tem preparar o memória, como caminho, você né? fala, né? Tem memória. É isso. E é interessante que a gente atendeu uma mãe que a criança ficava chutando. Falei, gente, por que que a criança fica chutando? Aí ela contando e tal, não sei o que, ela disse que quando o bebê ficava muito tempo quieto, ela sacudia a barriga, ela começava a fazer coisas para ele ativar, né? Para ele ficar agitado, porque ela ficava feliz enquanto ele estava mexendo. Se ele parasse, não, meu filho morreu. E aí ela começava. E aí, quando ele nasceu, aí ele aprendeu, quando eu ativo o útero, né? Quando eu faço esse movimento, lembra lá da testa que franze, o hormônio muda. E aí tudo muda aqui dentro. Então a criança, meu Deus, é estresse, tem que ficar acordada, tem que ficar acordada. E essa criança, ela deitava e ficava com a perna assim, ó. Ele aprendeu que para ele ficar em paz e dormir, ele tinha que fazer barulho lá dentro para a mãe ficar feliz. Porque enquanto ele está no útero, ele também está aprendendo. É. A Então a memória é gente olha para curtinha, essa mas criança, fica, né? fica. E aí ele aprendeu que para o útero não se contrair, liberar cortisol, né? Porque ela sacudia, ele tinha que ficar lá para ela ficar feliz. Então, assim, quantas mulheres, né, que falam, ah, ele não mexe tanto, ah, meu filho não mexe não.
Então, assim, seu filho não mexer, você foi no pediatra, você fez o exame, tá tudo certinho, o coração tá batendo, deixa a criança. Não estressa porque a criança não tá mexendo. Seu filho não é filho do outro, seu filho é o seu filho. Então, não compare a sua gestação, quantidade de vezes que ele mexe, com a vizinha, porque a vizinha tem a demanda dela e você tem a sua. E aí a gente pode trazer algumas coisas registradas na memória da criança que a gente olha, por que que essa criança age assim? Será que é porque eu ficava sacudindo a criança? Né? E então é importante olhar para isso, porque está aprendendo. É interessante, minha sobrinha nasceu 2 horas depois eu entrei para vê-la, né? E aí quando eu peguei ela, ela ficava assim, ela cantava, ela nasceu cantando. E aí eu tinha um coral e eu trabalhava com musicalização infantil. Minha mãe tinha um coral, porque minha mãe é maestrina, né, pianista. Minha irmã é professora de canto. Então, todo mundo com música, música, música. Dezembro, minha sobrinha nasceu dia 5 de janeiro. Então, música, música, música. Eu cantava lá no coral da minha irmã, minha mãe cantava aqui, tal, não sei o quê, enfim. Aí eu falei, aí bem com aquele monte de pano, né? Tirei os panos, tudo. Falei, essa criança faz barulho, gente. Essa criança faz barulho. Aí o pediatra falou assim: vocês cantavam pra ela? Falei, cantava até quando não estava cantando, porque dezembro, sabe como é na nossa família? Música, 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 música. Aí ele falou assim, então, ela aprendeu a cantar. E ela ficou 3 dias. Você Que chegava coisa perto linda. dela. A bichinha tem 4 anos. Ela é afinadíssima desde muito pequena. Muito pequena ela é afinada. Impressionante, Por né? quê? Porque foi estimulada. Aí tem teorias que vai dizer que a criança é uma tábula rasa, nasceu sem nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as memórias, os sonhos, tudo que vai acontecendo vai registrando na memória da criança. Assim, ela não é. O ser da criança já tem um registro. Inclusive, a mãe não pode comparar o crescimento, o sono. Ah, porque minha amiga, olha, eu tenho mães que sofrem muito e elas não sofrem, né, de inveja, não. Elas sofrem porque elas tentam fazer o bebê dela dormir melhor. E aí, porque elas tinham um ideal, né? Às vezes contrata até um serviço querendo um resultado de 100%, dormir 12 horas. Tipo assim. Então, eu falo, se é para dormir 12 horas, se você quer chegar nesse nível, eu não tenho como te oferecer as 12 horas como um serviço que está pagando. Eu vou te oferecer o serviço do conhecimento que você pode chegar nas 12 horas. Tem várias mães que falam para mim, Josi, primeira noite 12 horas. E a gente comemora. Mas de verdade, eu prefiro. Não, mas aí você vai me responder isso. Criança dorme 12 horas? Dorme, eu tenho vários bebês que dormem 8 e acordam 8. Entendeu? Às vezes mamam uma Aham. vez de madrugada, mas mamam assim meio que a mãe que vai lá e dá 11 horas da noite a mamar. E ele volta a dormir. Ah, tá. A mãe nem acorda, só dá uma mamazinha ou dá uma mamada no seio ou na mamadeira, dependendo da criança. E aí vai até de manhã. E assim, raros. Eu tenho, assim, algumas mães, eu tenho dezenas de mães, eu já atendi centenas, eu tenho dezenas de mães que já falaram, Josi, 12 horas, né? E especialmente depois Hum. de um ano é fácil conseguir 12 horas. Depois de Não, um ano e depois de um meio. ano, sim, mas no primeiro Depois de um ano e momento. meio. Alguns bebês com 6 meses fazendo 11, 10 horas. Mas eu não vendo horas Uhum. de sono, gente. Eu não posso vender um serviço de horas porque existe um ser em desenvolvimento. A gente está lidando com criança. Então, assim, eu não posso usar esse marketing, o neuromarketing, do Sim, gatilho sim. mental do seu desejo de dormir, para dizer para você que eu vou conseguir, porque eu não sou a maga do sono. Eu não estou aqui para fazer mandinga para o seu bebê dormir 12 horas. Eu quero que você aprenda que existe um ser em desenvolvimento, existe um corpinho e esse corpinho tem um padrão. E aí a neurociência explica os padrões. E aí sempre a gente vai trazer isso. Acho que eu vou convidar você para ser oficial aqui da SS. Aceita? O que que acontece? Eu vou falar isso, né? Minha mãe abriu uma creche. Minha mãe sempre cuidou de criança, mas a minha A mãe gente vai abriu uma terminar. creche quando eu tinha. Já vai Mas terminar, fala. gente. Não pode, Não, não vai sabe? ser agora não, porque a gente cancelou. É. Vai demorar Ah, mais. Que tá. bom. Quando eu tinha 9 anos. Então, desde quando eu tinha 9 anos, eu cuido de criança. Eu, Das nove. sabe, ajudo a cuidar de peito quando nasce e o peito resseca, aquela coisa aí e tudo mais.
E a gente vem nesse processo de desenvolvimento e aprendendo, né, com a vida e tudo mais. E eu gosto muito, é um trabalho que me motiva. Então, quando as minhas amigas têm filhos, Lana, vem me ajudar e não sei o quê, vamos embora lá. E nesse processo de vida, de construção, eu tenho 34 anos, né? Desde 9 anos, bebê, eu vi crianças que dormiam muito bem, né? Crianças que já nascem assim, sonequinha, que delícia, a mãe dorme a noite inteira, não sei o quê. E aí, bacana, mas a grande maioria tem um período de adaptação. Agora, dentro disso, você precisa entender esse período de adaptação como um período que não vai ser para o resto da vida. E o quanto que, se você estressa muito nesse período, o ideal, eu sei que é um momento difícil, eu sei que é um momento de início, é um momento de tudo, mas até o seu leite, ele vem com mais serotonina ou com mais cortisol. Então, se eu estou muito estressada, quero que essa criança durma, que ela tem que dormir, que não sei o quê, e você dá um leite para ela, está estressada, cheio de cortisol. E aí, o que essa criança vai fazer? Tensionar. Ela vai tomar, mas ela vai tensionar. É por isso que E aí, Desculpa, pode falar. E aí você não vai conseguir o resultado que você deseja, porque o que ela está recebendo como nutrição e como combustível para a vida, você está vindo com esse hormônio que não é um hormônio prazeroso. Então, assim, por isso a importância da gente, enquanto Peace Baby está fazendo essa parceria, de SOS Baby fazendo parceria, porque a gente pode olhar para essa mãe e vamos preparar ela para quando o bebê chegar, para ela estar mais tranquila. E aí, nessa tranquilidade dela, não estou dizendo que vai ser, ó, paz e amor, não é isso. É um momento novo para a mãe. E tudo que é novo na nossa vida causa um estressezinho. Por quê? Porque nós somos seres do aprendizado e eu já falei que o nosso cérebro quer economizar energia. Então, nesse momento do novo, não dá para economizar energia, tem que estar o tempo todo no consciente. Tipo, bebê chorou. O que é esse choro? É cólica? É peito? É fralda suja? O que é? O que é essa tensão toda que está acontecendo? Mas cabe a você se preparar antes. E aí, uma mãe colocou aqui, eu cuidei dos meus filhos sozinha. Você, papai, ou você, mamãe, que está assistindo essa live, chama o papai dessa criança para assistir. É de fundamental importância que, nesse momento, você, mulher mãe, não se sinta sozinha. Você precisa se sentir amparada. Então, convide esse pai para fazer parte. Divida a responsabilidade. Eu gosto muito de falar isso. Esse bebê é 50% papai e 50% mamãe. E aí, mas eu não preciso de pai nesse momento. Então, a gente vai cortar uma perna da criança e vai deixar ela pulando de uma perna só. Porque se é 50% de um e 50% de outro, são as duas pernas. São as duas pernas. Então vamos convidar esse papai para o pai vir. Do pai. Não é? Guarda a perna do pai. Mas pensando que a criança é uma perna pai e uma perna mãe. Então é importante a gente trazer, vem aqui, vamos fazer parte juntos aqui? E a criança, ela tem que entender o diferente. Quem é o diferente? É o pai, porque ela estava dentro da mãe, então era uma simbiose, uma coisa só, tá vendo? Papai, mamãe, nutrição em conjunto, o barulhinho do coração em conjunto, a contração do útero, tudo ali bonitinho. Ela e a mamãe. Depois que ela nasceu, é simbiose com a mamãe, continua. Eu choro, minha mãe entende. Tudo é minha mãe. E aí eu preciso introduzir esse pai, porque a criança ela vai aprender que a mãe é só mãe dela e que ela não é a esposa do pai. Estamos falando de aprendizado. E a criança também vai entender que toda pessoa que é diferente da mãe não serve. Afinal de contas, o pai é diferente também não serve, não pode chegar perto. Então, mês dos pais está chegando. Josi respira, Josi respira. Eu respiro, sabe por quê? Porque mês dos pais está chegando e a minha mente está aqui, minha filha, porque agora a gente é rede SOS Baby. Todos os sonhos iniciais de quando tudo começou, que desde o início o projeto era esse, ser rede de apoio para as mães,
trazer clareza, olhar o pai e a mãe, trazer os dois juntos para o conhecimento, mais do que só contratar uma babá. Porque eu posso te dar uma babá para te ajudar, mas eu sempre orientei as mães assim: saiba fazer antes de você delegar. Porque quando você sabe, é diferente a mãe que contrata uma babá e terceiriza o serviço da babá, terceiriza o filho a serviço da babá, e a mãe que tem ajuda da babá, a babá como rede de apoio. É totalmente diferente. E aí tem mãe que fala: eu não quero babá, porque ser mãe, eu sou mãe. Babá não é, eu não cuido sozinha do meu filho, não preciso de babá. Porque ela acha que ser mãe é ela se sacrificar e sozinha e dar conta de tudo. Ok, é o pensamento dela e cada um na sua. Mas a pessoa tem um pensamento equivocado de que ter babá é a mãe que não é mãe. Ter ajuda é mãe que não é mãe. Quantas mães têm ajuda? E ter ajuda não é ter uma escrava que vai lá, pega o neném, faz isso, faz aquilo e eu fico aqui, ó, numa boa. Meu filho tá queimando de febre, eu tô aqui porque ele tá com a babá lá. Ah, meu filho, eu tô aqui. Não, a babá dá. Né? Mamar não, porque eu não vou dar amamentar, não, tô cansado. Não. A mãe que tem a babá, a babá tá auxiliando. O pai é a mesma coisa. Só que o pai, ele é parte. É tão lindo isso que você falou. O pai é parte. Por isso que a gente fala que pai participa. Ó, participa, parte. O pai é parte. Né? O pai não é ajudante. Né? A babá é ajuda. O pai não. Só que a gente tem uma psicanalista, vou te dar depois esse texto para você ler, a gente trabalha muito ele aqui com as babás, que ela fala sobre a triangulação, os novos arranjos emocionais que a criança está tendo que fazer por conta dessa triangulação. Porque antigamente a triangulação era mãe, pai e bebê. Mãe, avó e bebê. Aí os anos vão passando e a triangulação vai dividindo. Mãe, avó e bebê. Mãe, pai e bebê. Tinha que ser mãe, pai e bebê. Só que cada vez nesse contexto de trabalho, as mães fora de casa e tudo mais, agora entrou mãe, babá e bebê. Mãe, babá e bebê. Essa é a triangulação que está atual. Eu trabalho com criança e é interessante porque, assim, em muitos casos mesmo, a criança é filha da babá com motorista. Quanto que eu pago, eu coisifico o amor, eu dou coisas, né? Eu dou mais isso, e quem cuida é a babá e o motorista leva para tudo quanto é lugar. E acaba que a referência daquela criança é aquela situação. A gente atendeu uma criança que, inclusive, os pais foram fazer um tour na Europa e não levaram a criança, deixaram com a babá. E quando eles chegaram, eles demitiram a babá porque a babá achava que era a mãe da criança. Eu falei, mas não é? Muitas coisas pra gente conversar, hein? Não é? Entende? Eu falei, não é? A babá nunca foi, não sei, porque vocês foram para a Europa. Eu acho que tem um limite, né? Como que é essa frequência? Né? Como que é? Se é uma viagem, eu acho que os pais merecem. Sim, mas uma viagem de 1 mês e meio. Entende? Então, assim, quanto que o meu equívoco... Não, assim, eu acho que o equívoco maior é ela dizer assim, que a babá achava que era mãe, porque se ela lá não achava que era mãe. Então, assim, o que a criança aprendeu? Quem é a pessoa que não desampara a criança? A gente trabalha com algo chamado desamparo aprendido. A criança, ela se aproxima de quem dá amor a ela. Por isso que eu falo da coisificação do amor. E outra coisa, o amor ele não se percebe com as palavras de amor. Eu falo para os pais que têm recém-nascido, seu bebê não entende, eu falo para o pai, quando tá grávido ainda. Você quer que seu filho saiba que você ama ele? Já se organize para você pegar ele no colo. Não, já combinei com a minha mulher que assim, quando é muito pequenininho eu tenho nervoso. Meu pai também tinha nervoso de pegar. Depois que crescer eu vou andar na praia com ele, vou jogar bola e tal. Mas pegar muito pequenininho não consigo não. Eu já falei com a minha mulher, no primeiro mês ela vai falar. Já tive pais sentados e falaram assim, ó, Josi tá aí, amor. Pode contratar, eu pago quanto for, porque eu não acordo, eu não fico, eu não tenho condição. Pode contratar com ela a babá que você quiser, o que você quiser. Tudo bem, cada pessoa é uma pessoa, cada família tem seu modelo e a gente não está aqui para criticar isso. A gente está aqui para defender a criança. Né? Defender e mostrar para você que não adianta. Que você planta, você colhe.
e entender que a criança está registrando. Eu não posso contar com meu pai. Eu tô com uma criança de 17 anos no consultório que ele fala assim: a minha mãe, ela paga as minhas contas, ela paga o meu curso de inglês, ela compra o meu iPhone novo, a minha mãe paga, tudo é assim, minha mãe paga, minha mãe paga, minha mãe paga. Aí eu fiquei assim, tá, mas que horas que você abraça sua mãe? Que horas que você tá com sua mãe? Não, não, minha mãe paga, minha mãe paga, minha mãe. Eu falei, gente, uma pagadora de conta, pagadora de fatura? E o quanto Exatamente, que ó, você esse. tá me imitando, porque eu já tenho um vídeo que eu vou fazer, já vou postar um vídeo sobre isso, pai pagador de conta. Eu tracei os perfis dos pais, o pai de selfie, o pai pagador de conta, o pai de um mês, pai de 30 dias, o E pai da é isso. O prestação. quanto que a criança, a gente acha que a criança não tá vendo, ela tá vendo. Ela tá vendo. E a gente acha que não. Ah, ela tá vendo. Aí você fala assim, uma criança de 7 anos, que aí agora o pai já tá mais confortável, a criança não cai. Ah, não, agora eu vou levar ele para tudo quanto é lugar. Mas esse menino fala comigo. Eu falei, mas quando que você construiu isso? Quando que você Então, conversou com ele? Você conversava com ele como bebê? quer saber se quer que seu filho saiba que você ama ele? Não adianta você pegar um bebê e dizer assim: olha, filho, eu te amo, olha o quarto lindo que eu paguei, parcelei em 30 vezes. Olha, paguei o arquiteto caríssimo. Olha, aquele berço foi da Top Parece? Stock. Não adianta você falar isso. Tô trabalhando muito, filho, não tenho tempo não, porque eu tô pagando o seu berço, hein? Ele não vai entender o amor nisso. Ele vai entender que você ama quando você pegar ele no colo, quando você estiver conversando, que ele ouvir o som do seu peito, o vibrado do seu peito, que ele sentir o vibrado do seu peito, que ele sentir o quente da sua pele, que ele sentir a textura do seu braço, ele sentir o pelo do seu braço. Quando você estiver com ele no colo, que você respirar e beijar ele, que você liberar esse sentimento, é aí que ele vai sentir que te ama. Que você ama ele e ele vai sentir seu amor. E todas as vezes que ele sentir sua textura, que ele sentir o seu toque, que ele sentir o pelo do seu braço, ele vai falar: esse cara me ama. Não é quando ele olhar o berço dele. Então, assim, a gente precisa entender porque é nessa forma que se constrói, são as conexões. Que o amor, Né? A né? partir As dos conexões, as sentidos da criança, emoções. todos os sentidos, vai despertar os sentimentos, né? Sentidos, vai despertar os sentimentos, vai despertar as emoções e o aprendizado. Vai trazer o aprendizado Né? a partir dos E sentidos. quanto amor, né? Eu atendo crianças e adultos. Ninguém chega para mim no consultório aos 20 anos e fala assim: olha, eu sou traumatizado porque meu pai me abraçava muito. Eu sou traumatizado porque meu pai corria comigo na praia. Oh, eu sou traumatizado porque lá em casa a gente sempre sentava para ver filme junto, a gente jogava. Não é assim. Os traumas, ele vem pela falta. E Freud, que é um papai, né? Eu sou psicanalista, ele fala que aonde há amor, não há falta. E quando eu amo, quando eu estou junto, quando eu protejo, quando eu acolho, quando eu dou afeto, eu não estou deixando um buraco ali. E quando eu dou aquilo que ele precisa, né? Porque assim, É eu necessidade. falo sempre isso. Eu querer, né? O que o seu filho, nem tudo que seu filho, nem tudo que você acha que ele quer é o que ele realmente precisa. Porque às vezes Precisa. você olha, ele não quer dormir no berço, ele não quer não sei o que, ele não quer não sei o que, ele não quer não sei o que, ele não quer comer, ele não quer comer feijão, ele não quer. Você acha que ele não quer, ele não gosta mais, mas o que que ele precisa, né? Ele não quer tomar vacina, ele não quer. Tudo que você sente, porque os seus sentidos também estão no jogo. Então você precisa entender como É. funcionam as conexões, os aprendizados dele, como que ele vai se comportar a partir do que ele sente, a partir do que ele já aprendeu. Se eu faço isso, minha mãe faz isso. O jogo de ação e reação, ele está aí. Os relacionamentos se constroem a partir do jogo de ação e reação. Eu ajo assim, o bebê faz uma coisa, aí os pais reagem daquele jeito. Aí ele entendeu, opa, eu tinha um bebê engraçadíssimo, os bebês agora com um ano. Presta atenção, esses bebês. Tinha a Isadora, que a gente colocou o apelido nela de garota gritante com performance, muita Eu performance. lembrei de algo. A Aham. Isadora. A gente tirava alguma coisa, ela ia pegar alguma coisa, a gente tirava. Qualquer coisa que fosse que não pudesse fazer ou tudo mais, ela fazia um escândalo. Aí ela gritava. Ah! Abria a boca assim, fechava o olhinho, parecendo que ia chorar, esticava o braço e fazia aquele giro assim com a cabeça. Ah! Aí a gente segurava ela firme só.
Eu segurava ela firme, ela gritava, girava todinha, eu ficava quieta, não fingia que não estava vendo. Aí ela se ajeitava e fazia... e ria Leite, pra leite. mim. Agora é leite. E aí, quando a mãe dela ou o pai estava perto, o pai fazia assim: O que foi, minha filha? O que foi? Porque era um grito e ela se jogava para trás. E a... que foi? Aí, quando fazia assim, aí não tinha jeito, ela não parava mais, não. Ela começava a rodar e se sacudia o perna e sacudia todo, mas estava dando tremelique, eles ficavam nervosos, o pai e a mãe, até que eles começaram a entender e começaram a se comportar daquele jeito. Ficava fazendo cara de paisagem e ela foi parando. Começaram a colocar ela no chão, assim, sem olhar, sem falar nada. Aí ficava quieta assim, eles ficavam quietinhos. Aí ela fazia o chilique lá, ó. Aí ela via que não tinha conversa, aí ela levantava assim. Aí eles abraçavam ela, beijavam. Não, vamos lá, filha, fazia assim, assim, assim. É diferente quando a criança está sentida, magoada, você tem que acolher e dizer, filha, isso não, você não precisa. Você sente quando é o chiliquinho, né? E era tão engraçado, porque era muito. Eu fazia carinha assim, ela. Josi, a Leite. gente ainda fazia assim, tipo, porque pra poder me chamar minha atenção e rir comigo. Porque ela via assim, que bobeira que eu fiz, né? Ela, ué, não é você não? Quem foi que fez? O que aconteceu? Ruth e Raquel? É verdade. Tem dois Ruth e seres Raquel. aí É dentro? engraçado que ontem eu tava com meu sobrinho, aí ele tem 9 meses, ele não anda ainda, tá segurando as coisinhas e tal. Aí ele pegou as almofadas do sofá e colocou no chão. E aí ele quis levantar. E aí ele levanta e cai, assim, né? Mas ontem foi muito engraçado, porque ele levantou, ele pegou uma almofada, ele pegou a outra e ele deu 3 passos. No E apoio aí da ele caiu almofada. assim. Ah, ele assim, né? Eu tenho que levar essa almofada. Eu falei, a responsabilidade da criança. É, Eu tenho que levar a almofada, então eu vou pegar a almofada para levar. E ele andou assim, né? E foi muito bonito, a gente chorou, ficou rindo e tal, não sei o quê. Enfim, que a gente é bom, né? Não tem, muita emoção. criança é apaixonante. É apaixonante, né? E o quanto essa capacidade de aprender, essa capacidade de extrair o que há da vida, o que há de novo na vida, a gente tem que valorizar, porque isso vai na construção, né? A psicologia positiva, ela vai dizer que um casal, ele não vai ficar junto pro resto da vida ou unidos porque ele tem muito dinheiro, ou porque não tem dinheiro, ou porque viaja 2, 3, 5 vezes por ano. Não. Ela fala que a quantidade de risada que os pais, que a família dá junto. E quanto que um ambiente feliz, que tem problema, porque a gente tem problema, mas um ambiente que a gente ri junto, que a gente está junto neste processo, que a gente abraça e se ama mediante os desafios, faz com que seja um ambiente saudável para a criança crescer bem. Isso aí. Porque tem tudo a ver com emoção. E aí, uma emoção forte dos pais leva a emoção forte para os filhos. Por isso que é muito importante a gente entender qual é a função da criança. E eu sempre pergunto, lembra que é um ser em total aprendizado? Ela capta, para que ela está ali? E aí, muitos casais falam para mim, a gente divorciou, ou a gente ia divorciar, e voltou, a gente decidiu ter um filho, então a função da criança é unir o casal? E aí aquela criança, quando ela não consegue dar conta, ela adoece para o casal ficar unido, que ela sabe que doente o casal vai ficar unido. Então, assim, ensine o seu filho que ela faz parte da família e que ela é feliz sendo dessa família. Ela não tem função de carregar ninguém nas costas. Um bebezinho com o mundo para carregar. E o quanto que ela vai aprender lá na frente que ela tem que dar conta de tudo, porque ela veio para o mundo para dar conta de tudo. E a criança, ela não veio para dar conta de tudo, ela veio para ser fruto do amor da família, para que a família continue. E quando eu olho para a criança, assim, fruto do meu amor, e aí eu só compartilho esse amor com a criança, fica mais leve para a criança ser feliz e carregar, e estar junto e participar. Ela vai carregar só o peso dela, ela não vai carregar o peso de ninguém. E ela não vai precisar adoecer, mas ela vai poder ter vida, alegria e ter um ambiente que ela possa rir junto com os pais, que ela possa se divertir e a família tá Tá junto. acabando. Então, ó, para finalizar, fica essa dica aí, gente. Sorrir é o remédio. Criar memórias afetivas no seu ambiente, na sua casa. Não adianta reclamar que não está dormindo, não adianta reclamar que a criança não está comendo, não adianta ficar estressada. Leveza, porque a sua leveza vai transmitir leveza para sua criança e tudo se ajeita e a gente está aqui para te ajudar
A gente está aqui para unir forças e ser essa rede de apoio que você precisa, tá bom? Beijinho. Ilana, obrigada, tá? Pela sua participação. A gente tá junto, a gente vai ter outras lives juntos. Semana que vem te espero lá no novo perfil. Se não foi, vai lá, segue a gente, curte, comenta, compartilha, chama alguém para curtir também. Tá? Beijo.